No ar, Jornal da Hora, com Arthur Mário. Olá, bom dia, pontualmente 7 da manhã, terça-feira, 1º de outubro de 2019. Jornal da Hora aqui na Rádio da Família, 92,3 FM. Hoje, 1º de outubro, comemora-se o Dia Internacional do Idoso. Gente que faz rádio para você aqui na Rádio da Família. Comigo, Marco Antônio Marrom aqui na Central Técnica, o Márcio Pena nas redes sociais e imagens. No rádio para você ver e ouvir, a produção da Rafaela Moreira e Alex Dantes. Eu sou Arthur Mário e a direção geral da Rádio Hora, do jovem empresário Luciano Medeiros Barbosa Rodrigues. Agora 7 horas, 1 minuto, 7:01, conferindo os destaques do dia. Quarta fase da Operação Carne Fraca cumpre 68 mandados de busca e apreensão em 9 estados na manhã desta terça-feira. Senado deve votar a reforma da Previdência em primeiro turno hoje. Em ato constitucional, o presidente do Peru anuncia dissolução do Congresso. Operação Omertá contra crimes de pistolagem terá outras fases, dizem investigadores. Sete horas, 1 minuto, mais 45 segundos, Jornal da Hora, para você sempre bem informado, acompanhando aqui os 92,3 FM. Um bom mês de outubro para você, né? Um mês de grandes realizações. Um dia de muita produtividade para você que nos dá o carinho do rádio ligado. Jornal da Hora, com Arthur Mário. 68 mandados de busca e apreensão são cumpridos na manhã de hoje, terça-feira, 1º de outubro, na deflagração da quarta fase da Operação Carne Fraca em 9 estados do país. De acordo com a Polícia Federal, esta nova etapa da Carne Fraca apura crimes de corrupção passiva praticados por auditores fiscais agropecuários federais em diversos estados. As irregularidades eram praticadas em benefício de um grupo empresarial do ramo alimentício cujo nome ainda não foi informado. Esse grupo, segundo a Polícia Federal, passou a atuar em colaboração espontânea com as autoridades públicas na investigação e apontou 60 auditores fiscais agropecuários como favorecidos com as vantagens indevidas. Aproximadamente 19 milhões de reais foram destinados a pagamentos indevidos, conforme a Polícia Federal. Os valores eram pagos em espécie por meio do custeio de planos de saúde e por contratos fictícios firmados com pessoas jurídicas que representavam o interesse dos fiscais. De acordo com a polícia, as práticas ilegais foram praticadas até o ano de 2017. Elas pararam depois de uma reestruturação interna realizada no grupo, como informou a Polícia Federal. As ordens judiciais são cumpridas nos seguintes estados: Estado do Paraná, Estado de São Paulo, Santa Catarina, Goiás, Pará, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Mato Grosso. Portanto, a operação de hoje não passa pelo Mato Grosso do Sul. Cerca de 280 policiais estão nas ruas para cumprir os mandados expedidos pela primeira Vara Federal de Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná. A quarta fase da operação foi batizada de Romanos, em referência a passagens bíblicas do livro de Romanos, que abordam temas como confissão e justiça. Agora 7:04. As informações do agronegócio para você ligado na economia rural aqui com Humberto Ferretti. Começou o plantio da nova safra de soja. São 3 estados com os trabalhos em andamento: Paraná, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Todos com a semeadura atrasada na comparação com o normal para essa época. No balanço geral do país, dados da agência Safras e Mercado apontam que o plantio atinge 0,9% da área, 3 vezes menos que a média dos últimos anos. Em muitas regiões, a seca deve adiar o início dos trabalhos.
O preço do leite pago ao produtor fechou o mês de setembro com alta de 2%, vendido a R$ 1,37 o litro, apontam dados do CPEA. A notícia é boa, mas o avanço não compensa o tombo de 12% registrado entre julho e agosto. O aumento de setembro foi puxado, por exemplo, pela captação menor no mês anterior. E a seca, neste caso, também pesa, já que prejudica as pastagens do Sudeste e do Centro-Oeste. E outro produto valorizado é o milho, cotado a quase R$ 39,00 a saca nos últimos dias, no indicador Exalc BMF Bovespa, na região de Campinas. O preço do grão tem subido mesmo com a previsão de uma safra recorde. Um dos motivos é o fato de que as exportações continuam num ritmo forte, inclusive com muito produtor focado mais na entrega do que foi negociado lá atrás do que com as novas vendas. Aí, o comprador precisa colocar a mão no bolso. Jornal da Hora. Com Arthur Mário. Agora, 7h06, 7h06. Hoje, dia do idoso, uma data internacional. Envelhecer com qualidade de vida é possível, hein? Por falar no dia do idoso, próximo sábado, dia 5 de outubro, jornalista Carlos Borges estreia aqui na Rádio Hora, né? Todos os sábados, um programa, aliás, 2 programas, né? Semanais, né? O resumo da hora e o bom da vida, né? Parabéns, ó, o Borges aí vai integrar o timaço de comunicadores aqui da Rádio Hora. Instituído pela Organização das Nações Unidas, a ONU, o Dia Internacional do Idoso, comemorado, portanto, no dia 1º de outubro, é uma oportunidade para que as pessoas lembrem que a idade chega para todos e que com ela novas dificuldades surgirão. Segundo médicos e especialistas, né, da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, SBGG, Renato Bandeira de Mello, qualidade de vida é algo subjetivo, depende da percepção do indivíduo sobre o que é felicidade. Mas em termos gerais, acrescenta o geriatra, qualidade de vida na velhice está associada à vida ativa, a busca por hábitos saudáveis como atividade física, alimentação saudável e a manter a mente estimulada com novas atividades. Outro fator associado à qualidade de vida na terceira idade são as relações sociais. Isso significa contato com a família, amigos e colegas de trabalho, resume o geriatra. O papel da família para a qualidade de vida do idoso, além de relevante, está previsto em leis. Mais do que um papel, os familiares têm obrigação com os idosos. Isso, inclusive, é respaldado pelo Estatuto do Idoso, explica o importante geriatra brasileiro, né? Diretor da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. 7h08. E a Operação Omertá, deflagrada na semana passada em Campo Grande pela Polícia Civil do Estado, contra a pistolagem terá outras fases, dizem investigadores, hein? Integrantes da Força Tarefa afirmaram ao Jornal Correio do Estado, em matéria na edição de hoje, que o conteúdo de celulares e pendrives apreendidos na última sexta-feira é muito farto. Investigadores estão à procura ainda de 2 elementos, José Moreira Freire e Joanil Miranda Lima. Existe até uma campanha através aí da polícia, né? O Garras e também do GAECO, um disque denúncia em que esses 2 procurados pela polícia, caso o cidadão dê informações, serão recompensados, né? Haverá uma recompensa para quem prestar informações que levem ao paradeiro destas pessoas. José Moreira Freire e Joanil Miranda Lima. Uma linha telefônica garantindo anonimato através do Garras e do GAECO, num comunicado que foi distribuído, portanto, em busca desses 2 elementos também envolvidos na Operação Omertá. O telefone
sigiloso é o 3357-9500. A organização criminosa, com um grande organograma, e as informações contidas nas dezenas de celulares, pendrives e discos rígidos apreendidos no dia 27 de setembro, na sexta-feira da semana passada, pelos policiais do Grupo Armado de Repressão a Assaltos e Sequestro, Garras, e o Grupo de Atuação Especial na Repressão ao Crime Organizado, GAECO, levarão a novas fases da Operação Omertá, informaram ontem fontes ligadas à investigação. Para os integrantes da Força Tarefa, que investiga pelo menos 3 execuções comandadas pelo grupo de extermínio, a riqueza de detalhes do material apreendido formou uma bola de neve. A análise de conversas por meio de aplicativos de mensagens, retiradas de telefones celulares de pessoas envolvidas com a suposta organização criminosa, e também a perícia em documentos digitais apreendidos com os agora ex-guardas municipais Marcelo Rios, Roberto Vitor Kopestik e Rafael Antunes Vieira, e também do motorista Flávio Narciso de Moraes, foram essenciais para que os investigadores da Força Tarefa tivessem as provas necessárias para fundamentar os mandados de prisão preventiva e temporárias, além dos mandados de busca e apreensão cumpridos na última sexta-feira. Na operação da semana passada foram presos preventivamente os empresários Jamil Nami e Jamil Nami Filho, apontados como chefes do grupo de extermínio, e ainda outras 17 pessoas, entre funcionários da família, policiais civis e guardas municipais. Só não foram presos na ação policial o ex-guarda municipal José Moreira Freires e o auxiliar Joanil Miranda Lima, apontados como os executores dos assassinatos investigados pela Força Tarefa e foragidos desde abril, quando as investigações começaram a avançar. Portanto, é bom lembrar, e nós entrevistamos o superintendente da Polícia Federal de Mato Grosso do Sul, Dr. Cléo Mazzotti, há alguns dias aí, pelo menos aí uns 45, 60 dias, ele esteve aqui no Jornal da Hora e nós questionávamos sobre a apreensão de armamento pesado. Essa operação começou, portanto, com a apreensão de armamento pesado na casa de guardas civis aqui da cidade de Campo Grande. E o doutor Cléo Mazzotti dizia: olha, a Polícia Federal está colaborando com as polícias do Mato Grosso do Sul através dos nossos laboratórios, portanto, tem que dar o crédito também aí do sucesso dessa operação à Polícia Federal, que colaborou, portanto, com a Operação Aumentar. Com certeza, com essas informações reveladas aqui por investigadores, novas fases serão deflagradas e o Mato Grosso do Sul terá aí informações futuras com relação a outras pessoas envolvidas, enfim, a outros crimes, talvez, por conta da quantidade de informações que foram recolhidas aí, segundo os investigadores. Agora 7h13. Jornal da Hora. Jornal da Hora. Previsão do tempo. Quem sabe faz a hora, Alex Dantes, bom dia. Bom dia, Arthur. E ontem acabou o mês de setembro e ele foi considerado o mês mais seco dos últimos 11 anos no estado. A informação é da coordenadora do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, Centec, Franciane Rodrigues. Ela diz que mesmo com as chuvas do dia 25, o mês terminou com acumulados de chuva muito baixo da média. O acúmulo máximo registrado foi de 25 milímetros, o que é muito baixo, porque o que era esperado era de 90 milímetros. Bom, agora para o primeiro dia de outubro, né? O dia será de predomínio de céu claro, mas com períodos nublado. O calorão poderá chegar aos 40 graus e a umidade relativa do ar ficará baixa. Na capital, a previsão é de céu claro no período da manhã e parcialmente nublado com névoa seca à tarde. A temperatura máxima poderá chegar aos 36 graus e a umidade do ar ficará em 30%. No sul do estado, o céu oscilará de claro a parcialmente nublado. A mínima é de 24 graus. Já a máxima vai chegar aos 39 graus. No Pantanal, o céu ficará claro durante todo o dia. A máxima prevista para a região é de 38 graus.
Na região leste, o céu ficará claro no período da manhã e parcialmente nublado com névoa seca à tarde. A máxima será de 40 graus e a umidade relativa do ar pode chegar aos 20%. Lembrando que a partir de amanhã, quarta-feira, está previsto chuva em algumas regiões do estado. Esses foram dados do Instituto Nacional de Meteorologia e agora em Campo Grande está fazendo 28 graus. Ótima terça-feira para você, Alex Nantes. Muitíssimo obrigado. Agora, 7h15. Essa é a sua Rádio Hora. Nós voltamos em instantes. Vem pro Sicredi poupar. Vem pro Sicredi ganhar. Você que tá com dinheiro parado poderia estar com ele aplicado. É a promoção Vem Poupar e Ganhar no Sicredi. Poupe e concorra a mais de R$1 milhão em prêmios. Vá até uma agência ou deposite pelo aplicativo. O próximo ganhador pode ser você. Vem pro Sicredi poupar. Vem pro Sicredi ganhar. Consulte o regulamento em www.vempoupareganhar.com.br. Processo SUSEP. O Centro de Negócios Vanderlei Mesquita busca parceiros para a representação comercial. Trabalhamos 4 horas por dia. Ganhos entre R$1.600 a R$3.000. Ligue 99235-5551. 99235-5551. Centro de Negócios Vanderlei Mesquita. 100% gospel. Rádio Hora. Hortifruti do produtor agora sob nova direção. Temos frutas e verduras frescas diariamente para sua família. Anexo, mercearia e açougue com carnes selecionadas. Hortifruti do produtor, Avenida Marechal Deodoro, 1476, próximo ao Trevo, em Biruçu. Atendimento de segunda a sábado, das 7h30 às 7 da noite. E domingo, das 7h30 ao meio-dia. Hortifruti do produtor, sempre presente na sua mesa. Para quem ora e adora a toda hora. Rádio Hora. A JV Ensino Traduções e Interpretações em Libras é a primeira empresa especializada em acessibilidade da pessoa surda no Mato Grosso do Sul. Proporciona o melhor curso de capacitação em Libras. Curso diretor, transcritor e processo seletivo de pessoas com deficiência. Você que precisa ou tradutor de Libras para festas, eventos, entre em contato com a JV Ensino, 99942-5148. JV Ensino especializada em Libras. Visite nosso site www.jvlibras.net.br. Triana Tecidos, referência em tecidos variados e costura. Seus clientes produtos de qualidade. Há mais de 50 anos servindo a população. Confira as nossas promoções. Renda chantilly, R$ 49,90 o metro. Renda bordada com pedraria a partir de R$ 139,90 o metro. Cetim com elastano apenas R$ 9,90 o metro. Triana Tecidos, Rua Euclides da Cunha 577, Jardim dos Estados. Siga @Triana Tecidos. Telefone 3382-6851. 92 FM. Jornal da Hora. Com Arthur Mário. Direto de Brasília. 7h18 do Mato Grosso do Sul, 7h18 de Brasília, Clodoaldo Silva. Bom dia, meu caro. Bom dia, Arthur Mário. Bom dia, ouvintes da Rádio Hora. Semana promete o que por aí, Clodoaldo? Arthur Mário, essa semana o plenário do Senado deve votar a PEC da Previdência. A revisão já está na pauta, né? A votação que estava marcada para a última terça-feira da PEC da Previdência foi adiada, em razão da sessão do Congresso Nacional. Agora foi incluída na pauta novamente e deve ser analisada hoje pela Comissão de Constituição e Justiça, agora cedo, e no período da tarde entrar em votação no plenário. Vai ser um dia intenso, então, com a votação, então, no período da tarde. Com certeza. Foram apresentadas, né, o relator, né, da reforma da Previdência no Senado, o senador Tasso Gereissati, ele analisou 77 emendas. Ele desconsiderou, né, rejeitou a maioria. No relatório, ele acatou apenas uma emenda supressiva, que é para não prejudicar o acesso à aposentadoria integral de quem recebe vantagens vinculadas a desempenho no serviço público. E também corrigiu a redação de um trecho que inclui os informais entre os trabalhadores de baixa renda que terão acesso ao Sistema Especial de Inclusão Previdenciária, com alíquotas favoráveis, né, ajudando os informais a contribuírem para a Previdência. Arthur Mário. Um outro assunto, Clodoaldo, que já está reverberando em alguns tribunais de justiça do país, em decisões de magistrados,
é a questão da lei de abuso de autoridade. Impressionante, mesmo antes da vigência, né, da conclusão da votação do projeto, já tem juízas tomando decisões com medo. Como é que está a tramitação, em que passo está a lei de abuso de autoridade e muitas manifestações contra ela, né? Isso, Arthur Mário. Até a Associação dos Magistrados Brasileiros, que é a AMB, já entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. Eles questionam alguns trechos, né, da lei de abuso de autoridade, que teve vetos do presidente Jair Bolsonaro e acabou, né, sendo derrubada no Congresso Nacional na semana passada. Na avaliação da associação, a lei, né, atinge frontalmente a liberdade de julgar e rompe o pacto federativo, reduzindo sobremodo a atuação do Poder Judiciário, em especial no combate à corrupção, pois criminaliza, né, a própria atividade de julgar, segundo, né, a Associação dos Magistrados. Também a associação, para a associação, né, ela afirma que compete ao STF cortar no sistema jurídico os artigos de lei classificados como inconstitucionais pela categoria, que atingem a independência, né, do Poder Judiciário e da segurança pública. A associação ela recorreu ao Supremo como uma forma de segurar, né, o que eles consideram o que a lei comete de abuso, né? Por quê? Como você disse, Arthur Mário, alguns magistrados já estão acatando a lei para dar a sua sentença, preocupados em no futuro serem questionados, interpelados até judicialmente, né? O juiz não pela associação, mas pelo Conselho Nacional, né, de Justiça, que tem a competência, né, para avaliar os procedimentos dos magistrados. E há uma grande preocupação em relação a isso. O argumento, né, dos juízes e da associação é de que o texto ele é muito subjetivo. Que nem o que a MB questiona, dos itens, né, que o Congresso acabou mantendo, no caso, é possível, né, de punição, né, se o juiz, um agente público, tiver condutas passíveis, mandar prender em desconformidade com as hipóteses legais. O que é desconformidade? Não seguiu a lei, mas qual que é o parâmetro? Não existe um parâmetro mais objetivo em relação a essas decisões. A MP, né, vai insistir nisso e agora a decisão está nas mãos do Supremo, viu? Para ver o que encaminha em relação a essa lei de abuso de autoridade. Muito bem, Clodoaldo. 7h23 em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Ontem à tarde vazou e eu também recebi, não sei se você recebeu, o tão esperado livro do Rodrigo Janot, Nada Menos Que Tudo. Janot de pijama, aposentado, e volta à cena do noticiário brasileiro, hein, Clodoaldo? Isso, né? Mas também o teor, né? O conteúdo do livro, pelo que eu vi rapidamente, né? Ele é muito polêmico, né? Tanto é que na semana passada, na sexta-feira, sábado e domingo, foi a questão ele dizer que ele queria matar, né? O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, que ele teria uma arma, chegou a entrar no tribunal com essa intenção. Aí você questiona, foi a intenção dele ou uma estratégia de mídia para vender o livro? Tanto é que, né, tiraram o porte de arma dele e ele está proibido de chegar perto de ministros do Supremo. Temos que ver isso, viu, Arthur Mário? Ok, Clodoaldo. Aguardar, portanto, essa votação da reforma da Previdência aí no Senado no dia de hoje. Ótima semana para você aí. Posso só um minutinho, Arthur? À vontade, tem um assunto que acho que é interessante, que foi votado aqui no Congresso uma mini-reforma. E isso foi votado, foi para o presidente, e ele, na sexta-feira, ele sancionou, né, a lei, que passou a ser a Lei 13.877, dessa mini-reforma com vetos. Só que agora o Congresso tem até sexta-feira para decidir sobre esses vetos, senão essa mini-reforma
próximas eleições. Aí é uma grande expectativa, uma construção dos líderes partidários, o presidente da Câmara e do Senado, para colocar ainda esses vetos que não estão na pauta, até hoje, agora cedo, acabei de olhar, não está na pauta do Congresso Nacional, para votar esses vetos que afetam a mini-reforma, que os partidos têm muito interesse, viu, Arthur Mário? Questão de prazo aí, portanto, É porque, para valer para as próximas eleições, tem que ser aprovado até dia 4 de outubro, né? Então, se os vetos não forem derrubados, né, ou aprovados, né, mantidos, as regras não valerão para a próxima eleição. Essa é a grande preocupação dos líderes partidários e estão construindo esse caminho para incluir, né, de última hora na pauta do Congresso Nacional, de uma sessão que está marcada para amanhã à tarde, esses itens que remetem, né, à mini-reforma eleitoral. Bacana, então. Clodoaldo Silva, uma ótima semana, meu amigo. Bom dia. Bom dia, eu que agradeço. Bom dia aos nossos ouvintes. 7h26, 7h26. Ouvintes do Jornal da Hora, conferindo Clodoaldo Silva, direto de Brasília, toda terça e toda sexta-feira, com as quentes da semana no Congresso e também Palácio Planalto e Esplanada dos Ministérios. Presidente do Peru anuncia dissolução do Congresso. O presidente do Peru, Martim Vizcarra, anunciou hoje a dissolução constitucional do Congresso e a convocação de novas eleições parlamentares. Em mensagem transmitida a todo o país, o presidente peruano afirmou que a decisão é um ato constitucional previsto no artigo 134 da Constituição peruana. Diante da diante da negação da confiança e em relação à natureza irrestrita da Constituição, decidi dissolver constitucionalmente o Congresso e convocar eleições para o mesmo, disse o presidente. E, finalmente, que seja o povo que defina a quem ele dá a razão. Se há a maioria parlamentar, que eu dissolvi hoje, e me opus, ou se ele dá razão ao Executivo, escolhendo uma nova maioria. Nesse sentido, o presidente peruano disse que o fechamento do Congresso está dentro de seus poderes contidos na Constituição e busca fornecer uma solução democrática e participativa para um problema que o país arrasta há mais de 3 anos. Encerrando esse estágio de aprisionamento político que impediu o Peru de crescer no ritmo de suas possibilidades, que essa medida excepcional permita que os cidadãos finalmente se expressem e definam o futuro de nosso país nas urnas, acrescentou o presidente Martim Vizcarra. Encerrando esse estágio de aprisionamento político, portanto, que impediu o Peru de crescer, o presidente anuncia novas eleições para o Congresso. O presidente lembrou ainda que há 1 ano e meio assumiu a presidência após uma enorme crise institucional gerada em eventos que culminaram na renúncia do ex-presidente Pedro Pablo Kuczynski. A partir do discurso de posse, levantei as linhas centrais do meu plano de governo com a luta contra a corrupção e o fortalecimento institucional como 2 de seus principais pilares. Esse discurso, aplaudido no Congresso, mais tarde foi transformado em um decreto supremo, de onde estávamos dando passos para cumprir o compromisso assumido perante os peruanos. Ele disse que esse caminho urgente para o Peru não seria fácil se o Congresso não estivesse disponível, mas se tornou mais complexo, dada uma oposição sistemática ao desenvolvimento da reforma da justiça, da reforma política e de qualquer medida que se vá contra os esquemas de impunidade e de proteção de interesses subalternos. Ainda mais, quando a maioria parlamentar recorre a inúmeros argumentos políticos e armadilhas destinadas a prejudicar não o governo, mas a sociedade como um todo, acrescentou o presidente peruano, hein? Interessante o último parágrafo desta nota, em entrevista que ele concedeu à imprensa peruana e internacional no dia de hoje, né? Isso parece com qual país, hein? O que está acontecendo no Peru, hein? Repetindo a fala dele, né? Ainda mais quando a maioria parlamentar recorre a inúmeros argumentos políticos e armadilhas destinadas a prejudicar não o governo, mas a sociedade como um todo. Pois é, em alguns instantes, pelo comportamento de muitos parlamentares, o Brasil vai se parecendo com o Peru. Só que, lá no Peru,
A Constituição, no seu artigo 134, garante ao presidente da República fechar o Congresso e convocar o povo para novas eleições, doutor Miquimba. Aqui pertinho, Peru, fronteira com a região norte do Brasil. Bom dia. Bom dia, ouvinte da Rádio Hora. Bom dia, Arthur. Pois é, cara. Cada país tem seus arranjos constitucionais, né? Se isso acontece aqui no Brasil, hein? Olha o rebu que ia dar, hein? Nós já temos uma consciência política mais acentuada, já temos uma tradição, né? Ia ser Olha, muitos segmentos da sociedade brasileira gostariam de ter esse artigo 134 idêntico à Constituição do Peru, por conta de que o poder do presidente da República nem sempre corresponde. E aí, lá no Peru, com esse artigo 134 da Constituição, né, quando o Congresso resolve jogar contra a nação, contra o povo, né, fazendo uma oposição, às vezes, contra o governante do momento, mas, na verdade, está prejudicando as futuras gerações, e é o que o presidente do Peru declarou no dia de hoje, ao fechar o Congresso e convocar novas eleições. É democrático, né? Fechar o Congresso. Lá no Peru, né? Lá no Peru. Pois é no Peru, porque aqui é o que eu já disse, né? Olha o rebuliço que ia dar, né? Mas a alegação dele é que isso é um imbróglio que já acontece há 3 anos que está nesse vai e vem, né? Então, e o país não anda, a economia não deslancha, o país não sai do atraso, e com grandes possibilidades disso. Não conseguir fazer o mínimo daquilo que o país tem condições de avançar, de produzir, de crescer, de gerar emprego. Portanto, fica o exemplo, né, doutor Miquimba, para a gente pensar. Arthur, e aqui nós temos uma classe política que muitas vezes olha mais para o umbigo dos próprios políticos do que para dos partidos, né? Para os problemas da nação. A gente tem visto aqui algumas atitudes dos políticos, somente lá no Congresso, que hoje parece que as pessoas, os políticos, olham para o próprio, se defendem, né? Que é realmente o bem-estar próprio. Não vê um programa de nação. Então, muitas vezes você vê aí políticos falando, reclamando e votando algumas medidas que não são populares, que eles dizem ser legalistas, mas muitas vezes a gente fica pensando, aonde está o patriotismo desses políticos? Então, a nossa classe política hoje está desgastada por diversas condutas que não coadunam com a vontade popular. Cara, foi eleito presidente, o país viveu uma crise, o ex-presidente, né, uma crise imensa, renunciando, enfim, uma série de denúncias. Aliás, a Lava Jato chegou até o Peru também, né? A Lava Jato brasileira mexeu lá no sistema político. E, na verdade, trazendo para a nossa realidade, né, trazendo para Campo Grande, para Mato Grosso do Sul, o pensamento científico, né, o pensamento econômico é que deve ditar as normas. E nem sempre no Brasil o pensamento econômico e científico influencia os partidos. Nós temos uma classe política, infelizmente, a cada eleição, que faz um bom discurso, fazem belas peças publicitárias, ótimas campanhas, enfim, e a gente não sai do mesmo. Veja o caso da questão do planejamento, o pensamento científico, né, o pensamento acadêmico, né? Mato Grosso do Sul, qual que é o planejamento do atual governo? A gente não vê planejamento nenhum, não é? Quem falou em planejamento aqui a última vez foi o pensador, o ex-vice-reitor da Universidade Federal, militante do antigo PPS aí, né, o Partidão, professor, né, Fausto Mato Grosso. Olha, vai chegar 2020 e o planejamento que ele quis discutir foi sufocado, né, e não avançou. Né? No ano de 1999, como secretário de Planejamento do Estado de Mato Grosso do Sul, Fausto Mato Grosso, olha, ele lançou um desafio, né? Lançou um desafio, MS 2020. Onde foi parar o planejamento do professor Fausto, né, Miquimba? O problema é que aqui cada um quer resolver, cada governador quer resolver seus problemas. Eu acho que no Estado nós temos um desgaste político muito grande. Haja visto assim, você veja como se manifestou a Assembleia
no recente caso aí que o governador, o filho dele, teve envolvido? Houve alguma manifestação da Assembleia? Nem oposição, né? Nem oposição, nem situação. Quer dizer, um caso grave, um caso de ficar... Não sei quem tem razão, não estou falando que fulano tem razão, ciclano deixa de ter razão, se a polícia tem razão, se o Ministério Público tem razão, não tem razão. Mas é uma atitude para ser questionada, para ser debatida. Houve um problema, e não houve. Então, muitas vezes, você vê que a classe política se omite, não tem coragem de dar a cara para bater. Pode ir errado, não sabemos. Isso aí é só a polícia e o Ministério Público que vai saber. Mas houve um problema posto na mesa. Exatamente, né? A prisão e acatou, né? Acatou então... a denúncia contra o filho do governador, o advogado Rodrigo Silva. Portanto, segue o bonde aí, e os próximos capítulos vai ser com a justiça, né? Já passou pela polícia, agora inquérito foi estabelecido, portanto, no Poder Judiciário. 7h36. Daqui a pouco, na entrevista do dia, uma boa marca para Mato Grosso do Sul é no ranqueamento dos tribunais regionais eleitorais. O Tribunal de Mato Grosso do Sul ocupa a 3ª posição do ranking. Já o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul está nas últimas posições, né? Problemas aí, denúncia no Conselho Nacional de Justiça, magistrados, olha, de Mato Grosso do Sul, desembargador aí ganhando acima da média nacional aqui no Tribunal de Justiça. Já o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul está sendo elogiado e reconhecido o 3º melhor tribunal do país, e hoje nós vamos entrevistar o diretor-geral do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul, Rádio Walt Smith, daqui a pouquinho. Agora, no Jornal da Hora, as dicas de finanças pessoais com João Victor Faedo. Bom dia, meus amigos. Hoje vamos falar sobre lazer versus os nossos gastos. Outro dia eu falei sobre como é importante ter momentos de lazer e momentos para desfrutarmos de corpo e alma. Hoje quero te falar sobre a qualidade do seu momento de lazer. Às vezes podemos achar que não podemos sair e ter um tempo de qualidade com a família, porque o orçamento está apertado. Ou, quando às vezes saímos, gastamos mais do que deveríamos e ficamos aí sim com o mês apertado, não vendo a hora de chegar o próximo salário. Mas existem muitas opções de lazer sem gastar nada. Você pode ir ao parque, levar as crianças ao parquinho mais próximo, montar os sofás da sala e fazer um cinema em casa. Pode montar uma tenda no quintal e brincar com os filhos de acampamento. Ou fazer um caça ao tesouro. Se quiser reunir os amigos, pode fazer uma vaquinha, cada um leva um ingrediente e fazem uma pizza ou um hambúrguer gourmet em casa. São opções simples que custam muito pouco, mas que geram resultados marcantes, porque produzem momentos de alegria e reabastecem as nossas energias. Então não deixe o orçamento limitar as suas ideias. Tenha um bom dia e um bom trabalho. É mais que música, é paz e mensagem o tempo todo. A Boutique Trichique está de casa nova. Venha para nosso coquetel de inauguração no dia 5 de outubro, a partir das 9 horas da manhã, na rua Stipe Calarge, número 500, sala 3, Jardim TV Morena. Boutique Trichique, o lugar certo para encontrar roupa elegante e chique, moda executiva e evangélica, para você ficar ainda mais linda. Venha conhecer nossa loja, Stipe Calarge, número 500, Jardim TV Morena, WhatsApp 981 43 01 42. Trichique, venha ser Trichique com a gente. Quem não quer um dinheirinho extra, seja para reformar um cômodo da casa, fazer uma viagem com a família, trocar um aparelho de televisão, e para isso não tem segredo, tem que poupar um pouquinho todo mês. E o melhor lugar para você poupar, eu garanto, é na poupança do Sicredi. Primeiro porque o atendimento deles é sensacional, e depois porque só no Sicredi tem a promoção. A cada aplicação de R$100 você concorre a 2 sorteios de R$2.000 por semana, além de sorteios de R$10.000 todo mês. Quer mais? No final do ano você ainda concorre a 3 sorteios de R$100.000. E quer saber a melhor parte?
Só no Sicredi você pode abrir sua caderneta de poupança com apenas R$20. É isso mesmo, com R$20 você abre já a sua conta. Tá esperando o quê? Corre pro Sicredi e comece a poupar ainda hoje. Sicredi, fazer juntos para fazer a diferença. Para quem ora e adora, a toda hora. Rádio Hora. Cuidado é preciso ter, seu direito tem que prevalecer. Vem pra Uniprev, nós priorizamos você a todo momento. Uniprev Assessoria Previdenciária, Avenida Zaran 345, PIC 3025-3838. Rádio Hora. 92 FM. O Centro de Negócios Vanderlei Mesquita busca parceiros para a representação comercial. Trabalhamos 4 horas por dia. Ganhos entre R$1.600 a R$3.000. Ligue 99235-5551. 99235-5551. Centro de Negócios Vanderlei Mesquita. Para quem ora e adora, a toda hora. Jornal da Hora. Com Arthur Mário. Agora 7h41, 7h41 da manhã. Mato Grosso do Sul, em muitos momentos, conquista marcas interessantes e merecem destaque. E como, né, nunca antes, né, tivemos 2 ministros, né, isso é um motivo de orgulho e de autoestima para o nosso povo e até para a classe política, muitas vezes criticada. Mas Mato Grosso do Sul ocupando duas pastas na esplanada dos ministérios, uma coisa muito interessante. Mato Grosso do Sul e a CACEMES, hoje referência em gestão, né, de assistência, né, a médica a servidores públicos do país. A Bahia agora está convidando o presidente da CACEMES, Dr. Ricardo Ayashi. Ele vai dar uma palestra agora na primeira quinzena de outubro, na Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, né? Como que a CACEMES chegou a esse nível de gestão, portanto, e eventualmente, né, alguns ranqueamentos bem interessantes. Os negativos são demais, né, Miquinho? Os negativos. E um outro ranqueamento interessante é o Tribunal Regional Eleitoral. O TRE de Mato Grosso do Sul está sendo reconhecido como o 3º melhor tribunal no ranqueamento nacional. O Dr. Hard Waldsmith é o diretor-geral do tribunal e conversa hoje com os ouvintes do Jornal da Hora. Hard Waldsmith, é um prazer tê-lo conosco depois de um longo período. Você de volta aqui ao nosso programa. Bom dia. Bom dia, Arthur Mário. Bom dia, ouvintes da Rádio Hora. É uma grande satisfação e inicialmente gostaria de cumprimentar na pessoa do nosso diretor Luciano Rodrigues, né, a toda a equipe da Rádio Hora. É uma grande satisfação retornar aqui. Como é que o nosso tribunal chegou a esse ranqueamento aí, Hard? Esse é um resultado de que nos orgulha bastante, né, porque envolve todo o poder judiciário brasileiro. Né? São 93 tribunais e conselhos e que participam, né, em razão de uma determinação do Conselho Nacional de Justiça, do ranking da transparência. Né? E o nosso tribunal, ele, com muito esforço, né, no início deste ano, o desembargador João Maria Loz, nosso presidente, que assumiu no finalzinho de janeiro, né, em fevereiro, início de fevereiro, me convidou para assumir a direção. E nós estabelecemos 2 metas nesta administração. Né? Uma administração que está voltada para a biometria. O Mato Grosso do Sul precisa avançar nos seus números de biometria e também na questão que envolve a transparência, a produtividade, né, do tribunal. E, para nossa felicidade, nós saímos de uma posição inicial, né, do ano passado. Foi o primeiro ano que o CNJ criou esse ranking nacional, e naquele ano, né, em 2018, nós ficamos na posição 67, né, fomos 67º colocado entre os 93, né, e aí com, né, um esforço enorme, a gente pôde avançar, né, e felizmente fomos laureados aí com a 3ª colocação. Nós saímos de um percentual de transparência de 56,20%, né, então daquilo que o CNJ exige que esteja disponível para o cidadão,
nós atendíamos 56,20%. Né? E trabalhamos, né, de fevereiro até agora, o final de julho, né, início de agosto, e conseguimos então ampliar, né, as informações, disponibilizá-las no nosso portal, né, atendendo então a 93,44% dos itens exigidos pelo CNJ. E isso nos levou então à terceira colocação nacional. Prestação de contas, transparência, interessante, hein, Miquima? Não, aí eu queria perguntar para você o que é que foi o preponderante nisso tudo aí. O que você falou que foi todo um conjunto de ações, mas o que você acha que fez com que o tribunal galgasse a essa terceira colocação? Eu acho que coisas, Miquimba. Uma é que essa exigência de transparência, né, neste ano ela passou também a ser contar para a definição do prêmio CNJ de qualidade. Né? Então, um dos itens que compõe é a transparência. E no ano anterior, 2018, não integrava. Então, esse foi um dos motivos. E o outro motivo é a dedicação, quer dizer, aqueles servidores que foram designados para atender às determinações, né, fazer cumprir e colocar à disposição todas essas informações, foram muito felizes, foram muito determinados, né, focados, e acabaram então com muita boa vontade, com muito trabalho, conseguiram então colocar as informações à disposição. Que tipos de dados, por exemplo, depois que o senhor assumiu, o senhor disponibilizou à sociedade, né, nos portais de transparência, prestações de conta, e que antes não eram apresentados? São inúmeros os dados, né? Então, mas lá nós temos o que eu acho muito interessante que aparece, e aí não é só a partir desse ano, mas anteriormente também já constavam, né? São informações acerca dos gastos que são efetuados. Então, lá o cidadão pode verificar, né, as licitações que o tribunal faz, quem o tribunal contratou, né, quem foi dispensado, né, os processos onde não houve licitação em razão da dispensa, né, quem foram os vencedores, os valores das contratações, né, a remuneração dos servidores. Então, isso está tudo disponível para que a sociedade possa verificar, né, o que o Tribunal Regional Eleitoral faz, né, e o quanto ele gasta de recurso público para fazer uma eleição, para tocar a sua máquina administrativa, né, fazendo os serviços à comunidade. A biometria implantada por esse tribunal foi um fator assim fator relevante para isso aí, porque pelo que a gente vê foi muito bem planejado e está sendo muito bem executado. Assim, você podia fazer um resumo que significa isso tudo, a biometria? Posso sim. A biometria ela é um projeto nacional. Né? O Tribunal Superior Eleitoral ele estima, né, que tem como intenção que até 2022 o país esteja 100% biometrizado, né? Eu acredito que a gente vai conseguir antecipar isso, né? Porque em termos de Brasil nós temos já 73% do eleitorado nacional já com a biometria feita, né? E olha que são quase 147 milhões de eleitores, né? E 107 milhões já estão com a biometria. Aqui no Mato Grosso do Sul, ainda faltam alguns municípios? Faltam. Aqui nós estamos um pouquinho abaixo dessa média nacional. Né? 73 lá, aqui ainda 68,25. Ou seja, faltam ainda 32% do nosso eleitorado, né? Que é hoje 1.870.045 eleitores, né? O eleitor ainda não foi aos municípios? Isso. Não fez o recadastramento? Não fez. Então, o que acontece? Mas já está disponibilizado? Já. Em todos os municípios? Todos. Então, nós temos duas situações, né? Uma é quando a Justiça Eleitoral convoca obrigatoriamente para fazer a biometria, que a gente chama de revisão do eleitorado. Tá?
Nós temos hoje 8 municípios que estão fazendo a revisão obrigatória, mas os outros municípios têm já à disposição os kits biométricos e eles podem fazer essa biometria que a gente chama a partir do atendimento ordinário. Então, o cidadão vai até o cartório eleitoral, né, e se ele voluntariamente lá comparece, ele é convidado a fazer a biometria. Então ele está se antecipando a uma futura convocação, que já hoje acontece em 8 municípios. E nós já tivemos concluído em 16 aqui no estado, inclusive a capital, né? Aqui ainda tem eleitor em Campo Grande que não fez o recadastramento ainda? Assim, aparece um ou outro na relação, mas são aqueles eleitores que, no período em que houve a biometria, eles estavam com uma situação de suspensão do seu título, às vezes por uma condenação criminal, alguma situação. É um índice pequeno, então, né? Sim, muito pequeno, né? Então, mas no nosso cômputo, esses municípios que passaram pela revisão biométrica, já são 16, nós colocamos como municípios 100% biometrizados, porque esses que não fizeram, eles precisam ainda resolver as suas pendências, né, para regularizar seu título, e quando regularizar, aí sim fazem a biometria. Muito seguro a biometria? Bastante, né? Nós tínhamos uma situação histórica que foi resolvida há bastante tempo em relação à eleição, que gerava uma grande preocupação, Arthur Mário, que era a questão dos resultados, né? Quando nós tínhamos a contagem... As críticas às urnas acabou, né? Pois é. Não se fala mais. Acho que a biometria acabou de convencer os críticos. Né? Tomara. Mas, concluindo, Arthur Mário, o que eu gostaria assim, de deixar bem claro que foram duas grandes ações da Justiça Eleitoral que eu acho que melhoraram muito o processo eleitoral brasileiro. Um é a questão da apuração. Né? Com a urna eletrônica, com a apuração eletrônica dos votos, houve uma celeridade e uma garantia de que o resultado externado, do voto externado pelo eleitor, era o resultado divulgado. Isso foi um grande avanço, acabou-se aquela questão dos mapas, né, que as pessoas discutiam se aquele voto era válido, se não era, se podia computar, se não podia, acabou isso. Né? Então, agora nós estamos fechando, né, esse ciclo com a chamada biometria, em que, a partir do voto biométrico, não há a possibilidade de uma outra pessoa vir no seu lugar para votar. Né? Porque antes você apresentava um documento, né, e se eventualmente um presidente da sessão eleitoral, né, não percebesse, poderia acontecer de uma outra pessoa muito parecida ali entrar e votar. Olha, né? a gente cobriu... Isso com a biometria não acontece mais. Não acontece mais. Olha, eu trabalhei cobrindo eleições nas duas fases, né? Época do voto manual, né? E agora a questão das urnas eletrônicas. E o noticiário que tinha, eventualmente, né? Era uma coisa rara, hein, Miquimba? Ter uma recontagem de votos. Eu me lembro de Porto Murtinho, eu me lembro da cidade de Paranhos, Nova Andradina uma vez, né? Minha querida Nova Andradina, parece que teve recontagem de alguma coisa, e quase sempre confirmava, né? Porto Murtinho que teve uma mudança de resultado. Agora eu ficava imaginando assim, olha, a cada mesa apuradora, aqui em Campo Grande nós tínhamos ali, ó, no Rádio Clube Cidade. Nós tínhamos a União do Sargento. Tínhamos pelo menos, acho que 3 ou 4... Rádio Clube Campo. Pelo menos uns 4 pontos. Puxa vida. Cara, olha, servidores públicos, pessoas que colaboravam com a Justiça para fazer a apuração. Em cada sessão que fazia aquela coordenação, pelo menos 4, 5 pessoas. Além disso, os fiscais dos partidos. Como é que podia ter, né? Roubo de voto para fulano, Beltrano, enfim... Aquela choradeira, não sei, né? Quer dizer, nós temos os dois sistemas aí e veja que funcionamentos, mas parou as críticas aí, né? Agora nós vamos para a utilidade pública. Quem não fez a biometria ainda tem tempo de fazer, tem local disponível para fazer, até quando vai ser feito ou já encerrou? Não, ainda
Aqui, a todo momento, em Campo Grande. sim, Aqui em Campo Grande. Campo Grande. A quem não fez e teve o título cancelado, de hora que nós cancelamos 80 mil títulos, né, ao término da biometria de Campo Grande, esses eleitores, eles, se quiserem votar na eleição do ano que vem, eles têm que comparecer ao cartório eleitoral, né, para tirar novamente, para reativar o seu título. Então, é possível quem nos locais onde ocorreu a biometria e que teve o título cancelado por não ter comparecido, né, esse eleitor pode voltar a regularizar a sua situação. Basta comparecer a um cartório eleitoral que ele reativa o seu título. Até quando? Ano que vem nós temos eleições. Até quando vai poder fazer isso aí? Ou vai até na véspera da eleição? Não, é um período que vai até 151 dias antes da eleição. Eu não me recordo bem a data, se é 4 de maio, mas é final de abril, começo de maio, né? Então nós vamos divulgar oportunamente esse prazo, né? Mas é até 151 dias antes da eleição o cadastro está aberto. Depois dessa data, quando entra exatamente a 150 dias da eleição, fecha-se o cadastro eleitoral para formar o chamado colégio eleitoral, né? Qual é o eleitorado, quem são os eleitores que vão votar na eleição de 2020. Muito bem, 7h56, já no finalzinho do programa. Dr. Hardy Waldschmidt, a fonte de financiamento do Tribunal Regional Eleitoral, ela é com recursos do Estado ou o TSE também faz repasse? Como é? Não, é exclusivamente dinheiro da União. Né? Exclusivamente dinheiro da União. A Justiça Eleitoral é um ramo do Poder Federal, né? É a chamada Justiça Especializada, né? Nós temos como Justiça Especializada a Justiça Trabalhista, a Justiça Eleitoral e também a Justiça Militar, né? E aí depois as Justiças Comuns, né? Que é a Comum Federal, que é a Justiça Federal, e a Comum Estadual, que é o nosso Tribunal de Justiça, com os juízes de direito. Interessante esse ranqueamento, essa marca do Tribunal Regional Eleitoral. Quando o doutor Loz assumiu ali, logo após o primeiro turno das eleições do ano passado, e o convidou para assumir a direção geral, doutor Hardy, o senhor fez essa mudança de gestão, essa mudança administrativa, com o corpo técnico todo daqui, ou foi buscar know-how fora em outros tribunais? Como é que foi? Não, é o mesmo corpo técnico, né? Somos servidores concursados, né? Da Justiça Eleitoral e mantivemos praticamente toda a equipe, né? Então, eu acho que o apoio do desembargador foi fundamental, né? Quer dizer, a orientação com a experiência toda do desembargador João, né? Fez com que a gente pudesse alavancar e chegar a esses excelentes números aí. Eu fiz um questionamento, pelo menos umas 2 vezes, desde o primeiro turno do ano passado, quando o Conselho Nacional de Justiça afastou a desembargadora Tânia Borges, e em nome dessa transparência, ela afastada como magistrada, ela continua recebendo salário? Ela não pertence mais à Justiça Eleitoral. Né? Ela não está mais lá. Não está. Ela era a presidente porque o quadro de magistrados da Justiça Eleitoral, né, ele é integrado por diferentes justiças, né? Então, o TRE tem 7 juízes, né? 2 são desembargadores enviados pelo Tribunal de Justiça para exercerem a função de presidente e vice-presidente da Justiça Eleitoral. 2 outros integrantes são juízes de direito, também mandados, né, enviados pelo Tribunal de Justiça. Um juiz federal, né, indicado pelo TRF para compor a Corte Eleitoral, e 2 advogados nomeados pelo Presidente da República. Então, essa é a composição eclética, né, da Justiça Eleitoral. Então, a desembargadora Tânia esteve conosco, né, e durante o período em que estava na presidência, houve aquele episódio do afastamento pelo Conselho Nacional de Justiça, né, e ela ficou afastada até o término do seu mandato. Na oportunidade, o vice-presidente era o desembargador João, assumiu interinamente a presidência, e
ele foi indicado, juntamente com o desembargador Divon Cid, para o biênio que começou em fevereiro, né, final de janeiro, e vai até 2021, né, 2 anos é o período em que os magistrados ficam, né, e ela então, passado aquele prazo, ficou afastada, e ela, me parece, continua afastada, né, mas vinculada ao Tribunal de Justiça. Agradecer ao Dr. Hard Waldschmidt pela visita aqui ao Jornal da Hora, e nós cumprimentando e registrando o Dr. Miquimba, porque em terceiro lugar no ranking da transparência, em menos de um ano, é um exemplo a ser seguido de que quando há gestão séria e vontade política de abrir com a sociedade os números, né, e dar total transparência a qualquer órgão público, né, o nosso Tribunal Regional Eleitoral, aí tendo o Dr. Hard como diretor-geral, o desembargador João Maria Loss o convidou, assim que assumiu, uma marca muito positiva para o nosso Mato Grosso do Sul, hein, Miquel? Esse é um autêntico choque de gestão, né, Hard? Foi um choque de gestão. Em um ano você aparar todas essas arestas e pôr o trem no trilho. Parabéns ao Hard e a equipe lá. Bacana, então. Dr. Hard Waldschmidt, olha, sucesso e um abraço a todos os servidores, diretores, enfim, do nosso Tribunal Regional Eleitoral. Que essa referência, ela possa contaminar um pouco mais, né, a nossa sociedade em geral, o Parque dos Poderes, onde estão a maioria dos órgãos públicos aqui na nossa capital do estado de Mato Grosso do Sul. Um bom dia. Bom dia. Um minutinho, posso? À vontade, pode ficar à vontade. Arthur Mário, quero te agradecer ao Luciano pela oportunidade. Quero dizer que me coloco à disposição para daqui, numa outra oportunidade, possamos aqui discutir a mini-reforma eleitoral, que o presidente acabou vetando alguns dispositivos. No entanto, o Clodoaldo, agora há pouco, Brasília, disse que tem um esforço dos líderes partidários para ser o dia 4 agora. Para derrubar o veto, né? Então, eu já estou até escrevendo um pouco sobre esses dispositivos, de mais uma mini-reforma, né? A 6ª mini-reforma em cima da legislação eleitoral, e que, a grosso modo, me parece, essa não foi uma das boas mini-reformas efetuadas, né? A gente verifica ali que as modificações ocorridas, né, vão trazer muitas despesas, muitos benefícios, né, para os partidos, afrouxar a fiscalização, né? Mas a gente poderia, num outro momento, fazer uma discussão, né? Vamos aguardar, o senhor vai retornar aqui. Isso, aguardar o Congresso Nacional avaliar, né, esses vetos, e aí a gente poderia falar um pouquinho, né, do que vem para 2020. Só uma certeza, e que com a emenda constitucional aprovada, nós não teremos mais na eleição de vereador, né, a coligação. Coligações, então, isso é uma grande alteração, né, e que os partidos terão que avaliar bem, né, a participação no pleito, porque mudou totalmente na eleição proporcional essa questão da coligação. Vamos aguardar, então, o resultado. O senhor voltará conosco aqui. Um abraço, Dr. Hard Waldschmidt. Fechando o programa, Dr. Miquimba, antes da Vivian Krajewski, com um breve comentário. Ministro da Educação, o governo Bolsonaro deu uma arrochada, fez o contingenciamento, mas o ministro conseguiu um outro dinheiro, né? E vem aí, portanto, o MEC vai destinar cerca de 60% da verba liberada para as universidades e institutos superiores. Vai acabar a choradeira ou... Ô Arthur, quando eles fizeram esse contingenciamento, eles disseram o seguinte: vai depender da arrecadação. Se melhorar a arrecadação do governo, melhora, vai sendo liberado, né? Quer dizer, ele já fez um ataque preventivo. Exatamente. E o que está acontecendo é que melhorou a arrecadação, quer dizer, as condições. Provavelmente eles vão conseguir liberar todo esse dinheiro aí que estava contingenciado, porque há sinais que todo mês a gente vê aí que há a melhora assim, na arrecadação. E a educação foi muito atingida, acho que é o primeiro a ser observado, é o primeiro a ser premiado, a educação, né? Bacana. Um abraço, até quinta-feira, doutor Miquimba. Se Deus quiser.
Jornal da Hora volta amanhã às 7 em ponto. Hoje às 12 horas, Gino Rondon com mais opinião, informação e prestação de serviços no Giro Notícias. Uma ótima terça-feira para você.